60, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Bom dia, ótimo início de semana para você que se informa e está na companhia da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã com Thaís Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota e o time de jornalismo que segue a postos de plantão. Em forma para você saber tudo o que acontece de importante nesta segunda-feira, última semana do mês de abril, semana que tem um feriado no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas tem informação sempre para você ao vivo às 10 da manhã dentro do nosso Manhã Bandeirantes. O destaque sempre é maior para a região metropolitana de Campinas, mas o que é notícia no Brasil e no mundo, você fica por dentro até às 11h30, quando Carlos Henrique, com o timaço de Carlos Batista, chega para falar sobre futebol, Campeonato Brasileiro da Série B. Ricardo Capriotti falou dos jogos da Série A, a bola rolou no final de semana também para o Campeonato Brasileiro da Série B. Uma vitória importantíssima da Ponte Preta, 1-0 contra o América Mineiro, que tira a Macaca da zona de rebaixamento, coloca na 14ª posição. E agora, foco já para a próxima rodada, quando a Ponte Preta, no domingo, às 4 da tarde, vai enfrentar o São Bernardo, duelo paulista que acontece no estádio 1º de maio, no Grande ABC. E hoje tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje o Guarani entra em campo também num duelo paulista contra a Ferroviária, direto da Arena Fonte Luminosa. Ferroviária com atenções divididas, afinal de contas, quinta-feira tem o jogo que vai garantir o acesso para a Série A1 ou frustrar o torcedor de Araraquara depois da primeira partida em que venceu o Ituano. A Ferroviária busca uma vaga para a primeira divisão do Campeonato Paulista. A Ferroviária joga na quinta pela A2. Então hoje, não sei se vai estar com força máxima não, mas o Guarani está em busca de 3 pontos. O Bugre deixou a zona de classificação com os resultados da rodada, está em 10º lugar, mas se vencer, sobe de 5 para 8 pontos e, consequentemente, da 10ª posição, o Guarani vai saltar lá para 4º lugar, dependendo do resultado. 4º lugar é garantido em caso de vitória contra o Fortaleza. Se vier um placar mais expressivo, pode assumir até a 3ª posição, mas o importante é o Guarani vencer e estar entre os 8 nessa primeira fase da Série C do Brasileirão. Partida que você vai acompanhar com as emoções da equipe de Carlos Batista. A bola começa a rolar às 8 da noite, direto de Araraquara. E aqui nós vamos juntos com a sua informação, a sua opinião, a sua sugestão de tema também nos nossos canais de comunicação liberados a partir de agora. Você que nos acompanha pelo FM 85.7, pelo aplicativo Band Play, pelos demais aplicativos de rádio, ou pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode escrever pra gente, mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto a partir de agora, 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Nosso canal do YouTube também é um meio de comunicação para você chegar até a gente com a sua opinião, com o seu texto. É só se inscrever no nosso canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, porque a transmissão já começou, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando as informações das estradas. Um acidente registrado na manhã de hoje provoca lentidão a quem está neste momento na rodovia Anhanguera, sentido capital paulista. Um caminhão atingiu a traseira de um ônibus. Informações que você vem acompanhando desde cedo no Primeira Hora e que agora a gente vai atualizar para você, porque já se sabe que o motorista sofreu um mal súbito ao volante. É no quilômetro 24 da rodovia Anhanguera, trecho que passa pela cidade de São Paulo. O impacto deixou o condutor do caminhão preso às ferragens. Então o ônibus vinha à frente, caminhão de pequeno porte vinha logo atrás. O motorista sofreu um mal súbito, deu um apagão nele. Ele atingiu o ônibus, ficou preso às ferragens e foi atendido
com ferimentos graves. Gravemente ferido esse motorista. As equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. O helicóptero Águia mobilizado pousou na rodovia Anhanguera, o que precisou interditar totalmente a pista, mas devido à gravidade dos ferimentos e à necessidade da estabilização antes do transporte aéreo, ele foi levado por uma ambulância mesmo a um hospital próximo. Apesar da destruição significativa, tanto o caminhão quanto a parte traseira do ônibus envolvidos no acidente, onde estavam os passageiros, ninguém que estava ali sofreu ferimentos. A colisão causou um grande congestionamento nos dois sentidos da Anhanguera. A interdição foi necessária para o trabalho de resgate, para a remoção das vítimas, no caso específico do caminhoneiro precisando de mais atenção, mas também descer todo mundo do ônibus foi uma tarefa ali tensa, muita gente em estado de choque. E a Polícia Militar esteve presente para gerenciar o fluxo intenso de tráfego enquanto as faixas eram gradualmente liberadas após o resgate. Nesse momento, a informação que nós temos, segundo o painel de tráfego da TESP, responsável pelo trânsito nas rodovias do estado de São Paulo, o sistema Anhanguera Bandeirantes tem as seguintes condições para o motorista que está sentido capital paulista ou quem está no sentido interior. Vamos às informações. No sistema da Anhanguera Bandeirantes, na rodovia Anhanguera, onde o acidente aconteceu, ainda há um registro de lentidão no trecho que passa pela cidade de São Paulo e o motorista percebe os reflexos apesar dos veículos já estarem no acostamento. Sabe aquela paradinha para ver o que está acontecendo? Isso vai gerando uma lentidão nesse trecho para quem vai à capital paulista. Antes disso, no quilômetro 62, o motorista já enfrenta a lentidão dos 62 aos 60. Então, se você sai de São Paulo, de Campinas agora, a caminho de São Paulo, vai parar a 2 quilômetros em Jundiaí por excesso de veículos, 7 quilômetros como reflexo do acidente, do quilômetro 27 ao quilômetro 20 como destino capital. Vai desafogar o trânsito, mas um pouquinho mais à frente, no quilômetro 13, o motorista já reduz a velocidade novamente pela lentidão nas marginais e assim segue até acessar a marginal do Rio Tietê. Rodovia dos Bandeirantes, você vai fazer uma boa viagem até chegar ao quilômetro 17, que é mais ou menos ali onde começa o trecho urbano, que reduz a velocidade, um pouquinho antes, onde você reduz a velocidade de 120 para 90 km por hora. Um pouco antes já está parado do 17 ao 13 por conta do excesso de veículos, muita gente a caminho da cidade de São Paulo. Para quem está neste momento no corredor Dom Pedro I, informações de uma boa viagem, boas condições de visibilidade. Mais cedo, aquele trechinho da Dom Pedro congestionado no acesso de quem sai da Anhanguera para ingressar a Dom Pedro sentido Jacareí. Agora o trânsito já flui bem às 10 horas e 9 minutos. Rodovia Santos Dumont também com boas condições de tráfego, tanto no sentido Indaiatuba quanto no sentido Campinas. Santos Dumont que registrou um gravíssimo acidente nesse final de semana. Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após caírem de uma motocicleta e serem atropelados na sequência por um caminhão. É no quilômetro 58, trecho que passa por Indaiatuba. O motorista do caminhão fugiu e ainda não foi localizado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o motorista do carro, primeiro o motorista de um carro, bate na traseira da moto em que as vítimas estavam. Com o impacto, as duas vítimas caíram sobre o solo. Em seguida, um caminhão os atropelou e não parou para prestar socorro. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a morte da mulher foi constatada ainda no local do acidente. A segunda pessoa ferida precisou do atendimento médico com urgência e foi encaminhada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, estado de saúde considerado grave. Segundo a TESP, o condutor do carro que bateu na moto estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi ouvido, liberado, mas responde por essa colisão, por esse acidente, e pode, na sequência da investigação, ter uma mudança desse status de liberdade, por enquanto provisória. 2 faixas da pista precisaram ser interditados, caso registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, no caso do caminhoneiro que atropelou e fugiu, e lesão corporal culposa, no caso também do motorista. Embora tenha uma morte, os 2 respondem por homicídio culposo, mas a dinâmica do acidente passa também pelas câmeras de monitoramento ali do entorno, e algumas delas já foram identificadas, inclusive. Por exemplo, uma
mostra uma velocidade acima do compatível com a via. O acidente que causou a morte dessa mulher, já identificada, é a Gilmara Matos do Carmo, uma mulher de 54 anos. O filho dela tem 24 anos, era quem pilotava a motocicleta, ele ainda está no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. O velório da Gilmara acontece nesta segunda-feira, até 1h da tarde, no cemitério Parque dos Indaiás. Fica aqui o nosso sentimento também para a família da vítima e a nossa torcida pela recuperação do filho dela. Foi um pouco antes das 10 horas da noite esse acidente e o motorista, segundo testemunhas, ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez. Mesmo assim, se recusou a fazer o teste do bafômetro. 10 horas da manhã e mais 11 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes traz agora informações sobre uma investigação que mostra mais uma vez criminosos que saem da Grande São Paulo, de cidades próximas à capital paulista, para cometerem crimes aqui na região. Dessa vez, eles foram presos, aplicando o golpe da maquininha. Clientes confiavam nessa dupla para fazer compras de alguns produtos que eles vendiam através da internet, das redes sociais ou que passavam de porta em porta. Na hora em que iam fazer o pagamento, é que entra a conversa do estelionatário. Uma distração, um jeito da pessoa não prestar atenção na maquininha e aquele valor combinado multiplicava e muito. Quando a pessoa percebia, o prejuízo já estava contabilizado na conta bancária. O repórter Igor Val está com a gente para contar mais informações sobre esse caso. 2 vítimas já identificadas, mas a polícia ainda procura mais gente que possa ter caído nesse golpe, Igor. Oi, Heitor, os 2 golpistas passaram por audiência de custódia e permanecem presos. Os 2, um de 29 e outro de 30 anos, são de Mogi das Cruzes e vieram até a nossa região para aplicar esses golpes. Heitor, já sabe que eles estavam utilizando até um veículo alugado. Segundo a Guarda Civil Municipal, eles usam um veículo alugado para evitar que o carro esteja no radar da polícia, esteja ali no sistema e já passe a ser monitorado assim que entrar na nossa região por meio da muralha digital. Heitor, os golpistas aplicaram dois golpes, foram 2 crimes, um em Cosmópolis e outro aqui na cidade de Paulínia. O primeiro foi em Cosmópolis. O que eles fizeram? Eles passavam ali pelas ruas anunciando estar vendendo eletrodomésticos e os alvos deles eram pessoas idosas, já pessoas aposentadas. E em Cosmópolis, Heitor, uma vítima até comprou o eletrodoméstico dessa dupla, Heitor, caiu neste golpe. Mas o que acontecia? Ali durante a negociação falava que era um valor. A vítima até ficava com o produto, mas na hora de fazer a transferência por meio ali do cartão, da máquina de cartões, os golpistas falaram primeiro que tinha dado um erro na transferência e ali na hora de mudar o cartão, eles adicionavam algarismos ali no visor. A pessoa vítima não via que os golpistas tinham feito essa ação criminosa e realizavam novamente este pagamento. Ou seja, a vítima até ficava com o produto, mas pagava um valor muito superior do produto e do que tinha sido combinado ali durante a negociação. Nesse primeiro golpe, Heitor, em Cosmópolis, a vítima até demorou para perceber, os golpistas até saíram do local com o dinheiro da vítima. Mas depois de um tempo a vítima percebeu que tinha caído neste golpe, acionou as equipes de segurança e até conseguiu informar o carro que a dupla estava. Teve uma troca de informações do veículo, como que funcionou esse golpe, que veio parar aqui no COI, no Centro de Operações Integradas. E o COI aqui de Paulínia, Heitor, realizando essas buscas, percebeu que o veículo utilizado no crime estava aqui na cidade. Por meio das câmeras de segurança, da muralha digital, foi identificado exatamente onde esses 2 criminosos estavam e os guardas começaram o trabalho de patrulhamento até esse local. Em Paulínia, aqui, Heitor, os guardas conseguiram encontrar essa dupla e no momento que os guardas chegaram, os criminosos estavam realizando outro golpe. Dessa mesma forma, vendendo um eletrodoméstico,
mas na hora da transferência ali, a vítima pagava um valor superior do que era combinado. Teve uma segunda vítima, Heitor, porque antes dos guardas chegarem, a vítima chegou a realizar essa transferência bancária. Mas ali mesmo, ainda na rua, os guardas conseguiram abordar os dois. Teve um ali que até tentou fugir, mas foi abordado, preso em flagrante. Como eu disse, eles permanecem à disposição da justiça. Eu conversei com um inspetor aqui da Guarda Civil Municipal de Paulínia e ele até explicou que aqui, a vítima daqui de Paulínia, a equipe foi com ela até o banco, explicou a situação e agora está nesse processo para estornar este valor que foi para os criminosos, mas que agora os criminosos, Heitor, já estão presos. O Guarda Civil Municipal também falou que os alvos dessa dupla sempre são pessoas de mais idade que, segundo ele, no geral, têm mais dificuldade em realizar esse tipo de transferências. Ainda não se sabe, mas agora a polícia trabalha, Heitor, para tentar entender se essa dupla já tinha aplicado outros golpes em outra região aqui do estado de São Paulo e se até eles participam de um grupo especializado nesses tipos de golpes. Agora, eles presos, com os celulares apreendidos, a polícia agora começa essa nova etapa da investigação. É importante também qualquer pessoa que tenha sido vítima de um golpe como este, acionar as equipes de segurança para entrar no sistema e começar essa investigação, Heitor. Também a orientação é que sempre que for realizar um pagamento, pode ser uma transferência via Pix ou até da maquininha de cartão, ver novamente o valor e para quem está enviando. Boas as dicas de Igoval, também trazendo orientação em meio à informação sobre essa dupla presa por conta do golpe da maquininha aplicado aqui na região de Campinas, cidades de Paulínia e Cosmópolis. E agora, investigação ampliando para saber se mais gente caiu no mesmo conto do vigário. 10 horas da manhã e 18 minutos. Vamos falar sobre a temperatura neste momento. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 24,6 graus na cidade. Num dia em que a mínima não foi muito abaixo disso não. Uma segunda-feira relativamente quente para o outono. 21,2 foi a mínima registrada nas primeiras horas do dia. A máxima chegou agora há pouco a quase 25. Ontem, os termômetros em Campinas às 3 da tarde marcaram 30,8 graus. A umidade relativa do ar agora está em 72%. Jundiaí deu uma garoa no final da noite de ontem, começo da madrugada. Pelo menos acordei com o carro todo molhado e não era sereno não, era de chuva. Campinas, registro de 0 aqui, segundo o CEPAGRE da Unicamp, e o vento fraquinho, 4 km por hora. Semana mais curta, semana de feriado, muita gente já vai se organizar para saber qual o tempo previsto para lá. Nath Luquezzi conta tudo pra gente, começando por essa segunda-feira. Bom dia pra você, ótimo início de semana, Nath. Ótimo início de semana, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Pois é, mas a gente vai ter uma mudança aqui no cenário com a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. A frente fria chegou ontem, ela vai se dissipando até terça-feira. Esse sistema vai ser responsável por manter o tempo instável aqui na região, principalmente entre os períodos ali da tarde e o comecinho da noite. Para hoje, a temperatura não cai tanto, 29 graus de máxima, e apesar das chuvas ocasionadas aí pela frente fria, por enquanto não temos previsão de redução significativa das temperaturas. Claro, apenas uma ligeira sensação de frio, até porque teremos trânsito de umidade, nebulosidade pelo estado, aumentando também as rajadas de vento e essas nuvens que são as responsáveis aí pelas precipitações que devem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade moderada a forte. No restante da semana, a frente fria se afasta ali entre amanhã, quarta-feira, e a massa de ar frio vai perdendo força, o que mantém as condições amenas, mas sem chuva ali entre quarta e quinta-feira. Mas é claro que muita coisa pode mudar até o final da semana e a gente segue atualizando você. Inclusive, para falar durante a semana como estará o litoral de São Paulo, se o seu destino for esse. Feriado na sexta, eu sei que muita gente vai emendar. Quem não pôde emendar o feriado de Tiradentes, provavelmente agora vai tirar a barriga da miséria ou vai curtir o que tiver para fazer aqui na região. E a gente vai te ajudar também nesta semana a se organizar. E a gente já começa te ajudando a organizar as suas contas, porque a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, já anunciou que
Agora, nesse período de estiagem, o Brasil vai operar sobre bandeira amarela. Isso significa o quê? Que no mês de maio o custo vai ser maior para a nossa energia elétrica. Isso vale para o mês que vai começar na sexta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica justifica exatamente como sendo um período de menos chuva e a necessidade de manter os reservatórios das hidrelétricas. Vamos entender mais sobre essa mudança para o nosso bolso, preparar a conta nossa do dia a dia com a reportagem da Tayane Mello. O Daniel adora aqueles banhos longos e quentes. Costuma esquecer luzes acesas, a geladeira aberta e sempre leva um puxão de orelha da esposa. Já aconteceu de eu deixar o forno ligado, a geladeira lá tem um apito quando fica muito tempo ligado, então ela também já reclama o apito da geladeira, muito aberta. E a gente esquece algumas coisas, mas tentar economizar ao máximo, pegar algumas dicas. A gente sempre tem isso de desligar todas as luzes, porque tem gente que deixa alguma luz ou outra ligada, né, quando vai dormir, tirar os eletrônicos da tomada. Depois de 4 meses no patamar verde, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para o mês de maio será amarela. As contas de luz passam a ter uma cobrança adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. Isso ocorre com a redução das chuvas, na transição para o período seco e, consequentemente, com o acionamento das usinas termoelétricas, que possuem custo de geração mais elevado. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Já pela bandeira amarela, a tarifa aumenta R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha, patamar 1, a tarifa sofre um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. E no patamar 2, a tarifa passa a ser de R$ 7,87. Segundo projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os principais reservatórios de usinas hidrelétricas do país, localizados no Sudeste e Centro-Oeste, devem alcançar 68,5% da capacidade ao final de maio. A atenção é para a região sul, onde os níveis de armazenamento das hidrelétricas estão na casa de 30%. O Daniel que abriu a reportagem vai ter que repensar esse banho mais longo e você, pai, mãe de um adolescente em casa, também vai ter que dar aquela batidinha na porta. Vamos, filho, que a conta tá cara, eu não sou sócio da CPFL. Quem nunca? Às 10 horas e 24 minutos. Vamos falar de saúde, porque nós temos 2 informações muito importantes da área de saúde aqui de Campinas. Uma que traz um alívio e a outra que traz uma preocupação. Vamos começar com a preocupação? O Centro de Saúde São José, em Campinas, tem parte dos serviços suspensos nesta segunda-feira. Por quê? Porque o Centro de Saúde foi furtado na madrugada. A Prefeitura, num primeiro levantamento, já identificou que levaram todas as torneiras e a caixa d'água da unidade, o que compromete o abastecimento de água no local. Não dá para ter um centro de saúde funcionando sem água. O furto aconteceu no Jardim São José, onde está o CS do bairro, e além da caixa d'água e das torneiras, para entrar nesse centro de saúde, os bandidos quebraram janelas, tentaram levar um ar-condicionado, não conseguiram, mas danificaram o equipamento. A Prefeitura, por meio de nota, informa que, devido à falta de água, os atendimentos odontológicos, curativos e os serviços de esterilização foram suspensos. A Prefeitura esclarece que as consultas e acolhimentos já agendados estão funcionando normalmente. As equipes de manutenção foram enviadas ao local, já estão trabalhando por lá para fazer os reparos necessários e a Prefeitura vai fazer um levantamento de todos os itens furtados, registrar ainda hoje um boletim de ocorrência, tentar alguma imagem que possa ajudar a Polícia Civil a identificar quem foram esses criminosos. Então, se você tem uma consulta agendada no Centro de Saúde São José, confirme antes se ela vai realmente acontecer. Se for atendimento odontológico, se for curativo, isso está suspenso. Se for uma consulta de rotina, de uma outra área de especialidade, segundo a Prefeitura, está acontecendo normalmente, mas
eu antes de sair de casa daria aquela telefonada no Centro de Saúde São José, só para confirmar. Deixa eu pegar o telefone aqui para você, se for o seu caso. A comunicação, vamos lá. Secretaria de Saúde de Campinas, Centro de Saúde São José. 19 é o DDD 3755-6010. 3755-6010. Tem um WhatsApp da Saúde em Campinas, que é um número bom para a gente deixar salvo no celular também, que vale para todos os centros de saúde, Rede Mário Gatti, Hospital Ouro Verde. 19 é o DDD 99604-3012. 9604-3012. Sugiro fazer essa consulta antes de sair de casa para não chegar lá e ser surpreendido com não, a sua consulta também não tem condição de acontecer. Agora, falando em Mário Gatti, falei que essa é uma notícia que preocupa, né? Mais uma vez a criminalidade atrapalhando o serviço público de saúde. Tem uma outra que dá uma tranquilizada. Depois de um longo período tempo fechada, a UTI adulta do Hospital Mário Gatti volta a funcionar nesta segunda-feira, Nath Luquez. Sim, vale lembrar que a ala estava passando aí por uma reforma desde março para ampliação do controle epidemiológico em razão do surto da superbactéria KPC. Os reparos então terminaram na última sexta-feira. Durante o final de semana, o local passou por 3 limpezas terminais e agora sim, a transferência dos pacientes da UTI provisória para a definitiva vai ser realizado agora, nessa manhã de hoje, dia 27 de abril. O que foi feito na UTI? Então, a reforma foi realizada em 2 etapas. A primeira contou com uma infraestrutura elétrica, gases medicinais, acabamentos e sanitários. E a segunda e última etapa foi uma intervenção de maior complexidade e impacto operacional e envolveu algumas ações, como demolição, antecâmeras com insuflamento de ar-condicionado, uma restauração de arsenal, depósitos de materiais de limpeza e de resíduos e uma ampliação do posto de enfermagem. E agora com essas novas reformas, a ala terá melhor visibilidade do posto de enfermagem, um controle maior de infecção, um controle mais aprimorado e uma eficiência operacional. Às 10h28, nós vamos para um rápido intervalo, uma primeira pausa no nosso Manhã Bandeirantes. Ainda hoje, nós vamos falar sobre a suspensão da licitação dos ônibus em Campinas, a interminável novela do transporte público da cidade, que agora tem um novo capítulo. O Tribunal de Contas do Estado proíbe a homologação da licitação bilionária dos ônibus. Por quê? Suspeita de conluio entre os empresários. A gente tem reportagem sobre esse assunto e nós vamos, na volta do intervalo, falar sobre a reta final da campanha Abril Lilás, um mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de testículo, uma doença que na última década matou 4.100 brasileiros, 60% deles com idade entre 20 e 39 anos. As informações desse assunto e a sua participação ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes a gente traz na volta do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A cidade de Vinhedo está realizando hoje, segunda-feira, um feirão de emprego com centenas de vagas disponíveis. O evento começou às 8 da manhã e vai até às 4 da tarde no Centro de Convivência com entrada gratuita. Ao todo, dezenas de empresas participam da ação, oferecendo oportunidades em áreas como indústria, comércio, logística, alimentação e serviços. Os candidatos podem fazer entrevistas no local e até já sair encaminhados para a contratação. Para participar, é importante levar documentos pessoais e currículo. Quem não tiver o currículo pronto também pode receber ajuda no próprio evento. A iniciativa é uma ótima chance para quem está buscando o seu primeiro emprego ou uma nova oportunidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira, o Guarani vai encarar a Ferroviária na 4ª rodada da Série C. Ferroviária e Guarani, às 20 horas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas da manhã, 31 minutos. Estamos terminando o mês de abril, um mês dedicado à cor lilás na campanha de saúde que o Brasil tem, e acho importantíssimo a gente dar sempre destaque num programa como Manhã Bandeirantes. Afinal de contas, são períodos para discutir doenças que estão na nossa sociedade, mas que nem sempre estão em pauta. E que, às vezes, quando a informação chega de maneira precoce, os primeiros sintomas podem ser o sinal para a busca de um tratamento e, consequentemente, o sucesso para esse paciente. E abril, entre as cores, tem o lilás. O Abril Lilás é uma campanha de conscientização focada na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de testículo, focada principalmente em homens jovens, entre 15 e 35 anos, com uma iniciativa para destacar que, embora o câncer de testículo seja comum nessa faixa etária, o diagnóstico precoce oferece altas taxas de cura. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, com base nos dados do Ministério da Saúde, mostra que o Brasil registrou cerca de 4.100 mortes na última década decorrentes do câncer de testículo. Mortes recentes, famílias que ainda estão em luto. Números mostram ainda que 17 mil cirurgias para a remoção do testículo devido à doença foram realizadas entre 2016 e 2025. Para a gente falar sobre esse assunto, sobre mitos, verdades e o que é preciso também para o homem ter o diagnóstico, a gente vai conversar a partir de agora com o médico oncologista, Dr. Vinícius Conceição, que faz parte do Grupo Sonhe e que gentilmente conversa com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Dr. Vinícius Conceição, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no nosso microfone. Bom dia a todos os ouvintes, e é um prazer e obrigado pelo espaço para a gente falar de um assunto tão sério. Doutor, vamos tirar o elefante da sala, porque a gente sabe que homem, e podemos falar com propriedade, homem não é muito cuidado com a saúde. O homem jovem, menos ainda. Isso traz esse número justamente numa doença que tem como faixa etária, em média de 15 a 35 anos. É um tipo de doença, o câncer no testículo, que muitas vezes os sinais aparecem, mas quando esse jovem vai procurar uma ajuda, o câncer já está muito grande, já está numa situação mais delicada, doutor? Os homens, por si só, culturalmente, já costumam procurar menos o médico, né? Nessa faixa etária, menos ainda. A gente tem aquela ideia que os homens jovens, que as pessoas jovens em geral, elas não adoecem, estão numa fase plena de saúde, principalmente pensando em câncer, não é a idade mais comum para a gente pensar em câncer como uma primeira hipótese. A mulher, desde cedo, ela é levada pela mãe para passar com um ginecologista, e ela passa a ter um ginecologista que vai acompanhá-la, provavelmente pela vida toda. Não acontece isso com os homens, né? Dificilmente um pai pega um menino de 15, 16 anos e leva até um urologista para fazer uma avaliação. E o câncer de testículo, como quase todos os outros cânceres, costumam dar pouquíssimos sintomas no início da doença. Então, é difícil chamar a atenção. A gente precisa pensar aí nesse autocuidado e principalmente em ter culturalmente a rotina de procurar o médico, mesmo antes de sentir qualquer coisa.
Nath Luquezzi, Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, nosso convidado na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Apesar dessa ausência de sintomas ou até sintomas silenciosos, existem fatores de risco para tudo isso? Existem alguns fatores. Os fatores externos, eles são menos importantes do que a gente costuma ver em outros tumores. Um fator que é muito importante, mas que muitas vezes a gente nem sabe o que significa, é uma situação chamada de criptorquidia. O que é a criptorquidia? No nosso desenvolvimento embrionário, né, dos homens, o testículo ele não é formado já direto na bolsa escrotal, na parte externa do nosso corpo. Ele é formado lá dentro do corpo e ele vem migrando ao longo do desenvolvimento fetal para chegar na bolsa escrotal no final da gestação. E tem crianças que nascem com o testículo dentro, por exemplo, da cavidade abdominal ou ali na região pélvica. E você tem que fazer uma pequena cirurgia para fazer a migração, o deslocamento desse testículo para a bolsa escrotal. Essa condição aumenta em mais de 2 vezes o risco do câncer de testículo. Algumas outras doenças, algumas outras síndromes também podem levar a um maior risco. Quem já teve alguém na família, né, algum parente de primeiro ou segundo grau, tem um risco maior. E aquelas pessoas que já tiveram câncer em um testículo, o risco de ter no outro testículo também é maior. Lembrando que o principal fator de risco é ser homem jovem, né? A maior parte dos tumores de testículo acontecem numa faixa etária entre os 15 e os 35 anos. E por isso essa faixa etária é que, nesse caso, para esse tipo específico de tumor, é onde a gente quer principalmente dialogar. Nós acompanhamos nos últimos anos um número alto de jogadores de futebol, atletas profissionais que tiveram diagnóstico de câncer no testículo. Eu me lembro, por exemplo, de um jogador do Flamengo, o Ederson, diagnosticado lá em 2017. Isso começou a gerar uma discussão porque outros atletas já tinham passado por isso. Me lembro do volante Magrão, que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no São Caetano. Caso mais recente do Jean-Pierre, que foi diagnosticado durante um exame quando ele estava na Turquia. O Robben, uma das estrelas do futebol mundial, o atleta holandês, também passou por isso. É coincidência, é mito ou há alguma associação entre o esporte de alto rendimento com o desenvolvimento do câncer de testículo, doutor? Não existe uma associação do esporte com o desenvolvimento do câncer de testículo. Então, o esporte, seja ele o esporte convencional do dia a dia, ou seja um esporte de alto rendimento, ele não causa câncer e ele não é um fator de risco para se desenvolver câncer de testículo. Mesmo traumas, em geral, não são fatores de risco significativos. O que acontece é que esses jogadores, mesmo jogadores de base, e principalmente jogadores profissionais, eles estão dentro dos seus clubes, dentro dos seus empregadores, eles passam por exames de rotina com uma frequência muito maior do que qualquer jovem da mesma idade. Os jogadores de alto rendimento, eles são avaliados tanto com exames físicos e exames laboratoriais numa frequência muito maior do que um jovem que não pratica esportes de maneira profissional. E é justamente essa avaliação de rotina que faz com que esses jogadores tenham um diagnóstico maior do que a população em geral. Então, não é o esporte em si o responsável, a gente simplesmente detecta numa proporção maior, porque esses indivíduos eles passam por exames de maneira mais rotineira. O que mostra que realmente você fazer a prevenção e fazer acompanhamento médico, mesmo não tendo nada, vai fazer com que você possa descobrir doenças escondidas, doenças ocultas de maneira mais rápida. Doutor, uma das principais preocupações, eu imagino, no caso de um jovem, é a questão da fertilidade. Quais que são os principais impactos nesse caso? A primeira coisa que é importante é que uma boa parte dos jovens que têm câncer de testículo já tem algum grau de infertilidade, ou pelo menos tem uma qualidade dos espermatozoides já alterada. Isso sempre precisa ser avaliado antes do tratamento, porque às vezes depois vai ficar aquela impressão de que algum problema de fertilidade está relacionado ao diagnóstico do câncer de testículo ou ao tratamento, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes esse jovem ele já tem alguma alteração. A infertilidade, inclusive, ele é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de testículo. A segunda questão é que geralmente são tumores que são curáveis e altamente curáveis com tratamento cirúrgico.
tratamento cirúrgico ele requer a retirada daquele testículo que está doente. Mas o outro testículo, se ele estiver normal, ele vai permanecer. E geralmente um único testículo funcionando bem é o suficiente para que esse jovem tenha uma capacidade, uma fertilidade preservada. Para aqueles que eventualmente não têm essa capacidade preservada ou que vão passar por outros tratamentos, em algumas situações vão ser necessárias quimioterapia, radioterapia, a gente orienta que esse jovem faça o congelamento dos espermatozoides, para que, se acontecer dele ficar com infertilidade no futuro, não são todos em que isso vai acontecer, mesmo fazendo quimioterapia, não são todos os indivíduos que vão ter infertilidade, mas a gente recomenda que ele faça o congelamento dos espermatozoides, para no futuro, se tiver algum problema, eles possam partir para uma gestação por fertilização in vitro, ou alguma outra técnica parecida. Doutor, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando agora, quais são os primeiros sintomas que podem ligar o sinal de alerta de um câncer no testículo e de que maneira a própria pessoa, o próprio homem, pode, da mesma forma que existe, por exemplo, o autoexame do câncer de mama, existe alguma forma pelo toque de perceber que há algo errado também no testículo? Sim, então o primeiro passo é isso, é o homem, o jovem, ele se conhecer, ele conhecer o seu corpo. O principal sintoma é um aumento de volume do testículo. O testículo ele passa a ficar mais pesado, maior, um em relação ao outro. Pode ter um leve desconforto, mas a gente não deve esperar a dor. A dor ela não é um sintoma frequente, pode acontecer, mas quando acontece é leve, mas ela não é tão frequente no câncer testicular. Então, às vezes, a gente fica esperando que esteja com dor para achar que é algo importante. Na maioria das vezes, é simplesmente um aumento de volume, o aparecimento de alguma nodulação, ou simplesmente uma sensação de maior peso em um testículo em relação ao outro, com uma dor muitas vezes leve ou até inexistente. Então, o jovem, se ele palpar o testículo, muitas vezes ele vai ter a capacidade de perceber que ele está ali num volume aumentado, numa consistência aumentada, e isso já deve fazer com que ele converse com os pais, avise os pais de que algo aparentemente não está certo e para que ele seja levado a passar com o urologista. Nós conversamos com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre a campanha que vai terminando agora o Abril Lilás, mas com cuidados que devem ser para o ano todo ligados ao câncer de testículo, doença que na última década matou mais de 4.100 jovens no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, boa semana para o senhor e para toda a equipe que o acompanha. Eu que agradeço, obrigado, um bom dia a todos e mais uma vez obrigado pelo espaço. Quinto sinal vai marcar 10h45, uma pausa rápida, eu já volto com as suas mensagens, as primeiras participações aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto
Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. A Ceasa Campinas está preparando uma ação especial para celebrar o Dia das Mães no Mercado de Flores. No sábado, dia 9 de maio, das 9 da manhã ao meio-dia, o espaço receberá uma apresentação musical ao vivo e promoverá a distribuição gratuita de escondidinho nas versões carne e frango, preparado pelas nutricionistas do setor de alimentação escolar da própria Ceasa Campinas. O evento vai reunir música ao vivo, experiência gastronômica e a beleza das flores em um só lugar. É uma ótima oportunidade para quem quer presentear ou aproveitar um momento diferente com a família. Durante a ação, o público poderá encontrar diversas opções de flores, plantas e itens decorativos ideais para presentear no Dia das Mães. Quer saber mais? Acesse bandmulte.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 47 minutos, 10h47. Já estamos preparando aqui as primeiras mensagens de texto, mensagens de áudio para você participar conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Deixa só antes eu trazer uma informação, algumas informações aqui. Muita gente passando pelo centro da cidade, vendo equipes que ali estão trabalhando e alguns pontos que, claro, precisam de uma atenção a mais no centro. Começou no final de semana e permanece neste início de semana um mutirão de limpeza na região central. Explica pra gente que trabalho é esse, Nath Luquez. É um mutirão de limpeza ali na região central que começou domingo agora, dia 26, e segue até terça-feira. Então, até amanhã, a ação da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, envolve diversos setores executando serviços de lavagem, varrição, tapa-buracos, pinturas, reparos em galerias e calçamentos, entre outros serviços. Ao todo, são 165 profissionais que estão atuando nesse mutirão, que começou com a lavagem completa da Rua 13 de Maio, desde o início, próximo ali à Estação Cultura, até a Avenida Francisco Glicério. A limpeza do centro, segundo o secretário da pasta, Ernesto Paulela, é feita diariamente em várias frentes de trabalho. O objetivo deles com o mutirão é reforçar, então, as atividades diárias das equipes e reforçar os serviços como os reparos no calçamento, asfalto, restauro de pinturas, roçagem e limpezas dos canteiros centrais. Eles têm todo um cronograma, principalmente para hoje, que os trabalhos vão estar concentrados na reparação das praças, roçagem, levantamentos de copas de árvores, os replantios de floreiras e os canteiros centrais ali das avenidas, além das varrições de calçadas e ruas, limpezas de bueiro, lavagens de praças e operação tapa-buracos. Alguns endereços poderão receber mais de uma ação por dia. Entre os locais atendidos, então, estão Avenida Senador Saraiva, Praça Guilherme de Almeida, ali no Palácio da Justiça, Rua Doutor Delfino Sintra, Largo da Catedral Metropolitana, Avenida Francisco Glicério, a Rua José Paulino, Calçadão da 13 de Maio e a Rua Coelho Neto, entre outras ruas. O mutirão, então, conta também com o apoio da INDEC, para que você, motorista, seja orientado. 10 horas da manhã, 49 minutos. Vamos trazer as primeiras participações aqui dos nossos ouvintes no Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho escreve pra gente o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. Independente do que cada um de nós acreditamos individualmente, em relação a tudo, futebol, política ou religião, enfim, cada um tem a sua visão, expectativa e desejo de prosperar na condução de sua vida. A partir disso, como não julgar as pessoas que colocam indevidamente que todos sabem que são mentiras, até mesmo elas, mas que para prejudicar um adversário, concorrente ou desafeto, mentem e pior, em rede, com posts preparados, bem feitos e editados. Será que quer reparação, no mínimo que a publicação caia, e aí é considerada censura? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso, Adriana. Tem gente que monta essa rede de mentiras
Porque se pegar, pegou. Se não pegar, tô sendo censurado, tô sendo vítima dessa perseguição que existe. Podemos aceitar que mintam sobre nós, prejudiquem nossa imagem sem nada a fazer? É isso mesmo que se espera? Óbvio que não. Isso para mim não é democracia, escreve o Adriano, e sim opressão digital. O que vocês acham? Concordo plenamente, Adriano, e o período eleitoral agora vai exigir demais sobre isso. Porque nós já vivemos 2 campanhas. Vamos só resumir essas últimas 2, vai? Já que o brasileiro tem memória curta. Antigamente já existia, viu, Nath Luquezzi? Tinha a estratégia do ônibus. Sabe como é que funcionava a estratégia da fake news no busão? Não, como? Digamos que eu era candidato a prefeito e você era minha concorrente, minha adversária. E aí eu queria destruir a sua imagem de alguma forma. Então, esse grupo político contratava 2, 3 pessoas para entrar em um ônibus, geralmente em pontos diferentes. E aí, durante a viagem, pegava uma linha assim longa, sabe? Campo Belo, Terminal Central, Campo Grande, Ouro Verde, uma pessoa que atravessa a cidade toda. Aí ficam ali com aquele papinho furado e começa a falar, nossa, você viu que você vai votar em quem? Ah, eu não sei, eu tô pensando em votar na Natália. Ih, mas a Natália foi pega em corrupção, você não viu que ela tá no esquema de não sei o quê, de merenda, piriri, e aí começa a espalhar aquela conversa no ônibus para que ela chegasse nos bairros e cada um levasse essa informação para casa. Então a estratégia de mentir em campanha eleitoral não é novidade. A novidade é o uso da inteligência artificial, de vozes de pessoas que nunca falaram aquelas frases, a manipulação da boca em um vídeo que você fica na dúvida se é verdadeiro ou não. Então a mentira ficou profissionalizada. E a mentira ficou mais difícil, em alguns casos, de ser identificada. Não necessariamente de ser checada. Porque tem gente que espalha mesmo sem checar e prefere acreditar naquela notícia falsa que corrobora com o que a pessoa pensa do que atrás do que realmente é verdade. Então a campanha de 2026 ela vai exigir dos órgãos competentes muito trabalho e muita gente para trabalhar, porque vai ser um festival de fake news à torta e à direito. E a gente tem, como jornalista, nós, Natália, eu e nossa equipe da Rádio Bandeirantes, a obrigação de filtrar aquilo que é verdade e o que é mentira. E mesmo assim, todos nós estamos suscetíveis a receber um vídeo falso, por isso que a gente tem que sempre checar antes de levar uma informação ao ar. E mesmo desmentindo, trazendo provas, trazendo fatos, a gente leva pancada o dia todo aqui de gente que fala você é isso, você é aquilo. Então, muito cuidado com o que você recebe no seu celular, no seu WhatsApp. Não estou dizendo que tudo que é da mídia social é mentira, porque a mídia social veio sim para democratizar a informação, para facilitar o acesso à informação. Mas também é um caminho que, mal utilizado, como tudo na vida, se mal utilizado, vira uma arma perigosíssima. E rede social, nas mãos erradas, vira um objeto de doutrinação. Doutrinação para qualquer espectro político e ideológico. E a gente precisa voltar a ter aquele senso crítico de dar um passo para trás e olhar o amplo do que acontece numa disputa eleitoral. E não apenas focar naquele que você já define como seu candidato e defendê-lo como se fosse da sua família. Porque se fosse o contrário, ele não defenderia você com tanta vontade assim. Heitor, mas e a questão dos cortes? Porque muitas das vezes realmente aquela pessoa falou aquilo, só que foi tirado de contexto. E aí? É um corte malicioso, mentiroso. Se você usa artifícios para, por exemplo, fizeram um corte com a gente aqui, o Renan Santos fez um corte com a gente aqui que viralizou e, enfim, falamos exatamente aquilo. Sim. Mas ele é montado de acordo com o interesse para diminuir o interlocutor e valorizar aquele que está dando a resposta quase como um messias. Isso vai acontecer demais. Truques que se usam, trilha sonora, imagens de sobreposição. Então, por exemplo, quando eu o questionei, para quem não acompanhou a entrevista com o pré-candidato Renan Santos, daqui a pouco eu vou trazer um trecho da participação dele no Canal Livre de ontem. Foi falado a respeito da desfavelização, e aí ele traz uma notícia de que o samba em São Paulo não nasceu nas favelas. Nasceu sim, eu desmenti. Mas aí você coloca o vídeo de um jeito que o interlocutor, no caso eu, pareça um imbecil e que esteja falando uma bobagem. Porque você corta uma frase daqui, você coloca um outro trecho dali. Questionei, por exemplo, sobre música sertaneja, que também
assim como o funk, assim como outros ritmos musicais, coloca a mulher como um objeto, uma objetificação. E aí ele coloca, ao mesmo tempo em que eu estou falando da música sertaneja objetificar a mulher e falar sobre bebida alcoólica, sobre isso, ele coloca Chitãozinho e Chororó. Não é de Chitãozinho e Chororó que eu estou falando. Assim como o rap, o funk que ele fala, também não é do Claudinho e Bochecha. Então vai colocar tudo no mesmo balaio? Isso é uma forma de manipulação da mensagem. Mas legalmente, passa. Porque nós falamos aquilo. Só que a partir do momento que o vídeo vem acompanhado de alguns acessórios e adereços, trilha sonora, legenda e uma grande gama de fãs para defender, aí o vídeo passa a ser verdadeiro e a pessoa se sobressai a respeito daquele interlocutor. Não é mal, é do jogo. Mas a gente precisava de maturidade. Ele acaba furando bolhas, né? Porque acaba viralizando esse tipo de corte. Mas eu juro que no Brasil que nós estamos vivendo, depois de tudo que nós passamos, pandemia, tentativa de golpe, a volta de um presidente que parecia apagado, como é o presidente Lula, a tentativa de volta do bolsonarismo, é sério que a nossa campanha não vai ter o mínimo de maturidade? O mundo do jeito que tá, Donald Trump enlouquecendo, conflitos no Oriente Médio, preço de alimento, preço de combustível nas alturas. A gente vai ter uma campanha de cortezinho bobo, de fantoche, de... sabe? Cadê o discurso de verdade? Cadê proposta? Cadê projeto? Eu tô bem desanimado com a campanha eleitoral que está por vir. 10h57. Tem mensagem de áudio também que o nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo, grande vitória da Macaquinha, os heróis que estão ali com toda a situação de não receber, enfim, grande vitória. Mas eu gostaria de comentar de um lance do jogo do São Paulo. Foi no brinco. Aquele que o jogador de São Paulo pisa no pé do Arisson, né? Quase quebra, arranca o dedão fora, o Klaus não fala nada, o juiz não fala nada, segue o lance e o São Paulo faz o gol. Se fosse o jogador do Mirassol, teria tomado cartão vermelho e seria expulso, porque o jogador do São Paulo entrou solando por cima. A imagem é clara e entrou pisando por cima, é para mandar pro chuveiro. Isso é a regra básica do futebol, você sabe muito bem disso. Sim. Mas eu tô falando sobre isso daí por uma questão que tudo tem 2 pesos e 2 medidas nesse país. O ministro Gilmar Mendes faz uma fala homofóbica, o PT não fala nada, o PCdoB não fala nada, o PSOL não fala nada, todo mundo fica quietinho, o cara vem lá, pede desculpa e fica por isso mesmo. Se fosse Flávio Bolsonaro, todo mundo estaria processando, viraria um escândalo nacional, mas quando o Lula pisa na bola e faz uma fala machista, ninguém fala nada. Agora o ministro fazendo uma fala homofóbica, abafa o caso. Para mim, isso chama-se hipocrisia. São hipócritas as pessoas que agem dessa maneira. Um grande abraço a todos. DJ Alê, um prazer ouvi-lo, Heitor Fredo. Prazer é todo nosso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está numa guerra declarada com o ex-governador de Minas, pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, e teve essa declaração para criticar a postagem feita sobre aqueles bonequinhos, fantoches. Ele fez o ataque com termos homofóbicos e isso, claro, está gerando uma repercussão. E eu me arrisco a dizer o seguinte, viu, DJ L? A hipocrisia está dos dois lados. Porque do lado da esquerda, muitas vezes você tem falas complicadíssimas que não, a pessoa que está falando não teve essa intenção. Concordo sobre isso. Mas do outro lado você também tem uma extrema-direita que trata tudo como mimimi, não pode falar mais nada hoje em dia. Mas quando tem a oportunidade, opa! Aí levanta a mão e usa as mesmas armas do outro lado. Pra gente contextualizar, vamos encontrar aqui a fala exata. Eu quero pegar a fala exata, até porque estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele voltou atrás no trecho em que colocou a homossexualidade no mesmo patamar de práticas de crimes, mas manteve as críticas feitas ao ex-governador Romeu Zema. Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la, disse o ministro
Gilmar Mendes. Deixa eu pegar o post inteiro aqui, mas olha... Alô, internet do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Eu quero achar a frase completa aqui do ministro Romeu Zema. A Nath Luquezzi vai me ajudar também para a gente não colocar aqui de maneira leviana. E essa foi uma frase que já deu trabalho também, hein? Quando o Aécio Neves falou que a candidata Dilma Rousseff, candidata à reeleição, era leviana, isso também gerou muita repercussão. Enfim, a gente vai trazer ao longo ainda desta edição mais sobre esse assunto, mas ele disse que errou ao citar. Tá todo mundo com medo aqui de falar também. O que o Gilmar Mendes falou, hein? Tá todo mundo, todos os portais aqui com medo de citar qual foi a frase. Eu quero achar a frase, vamos colocar a frase aqui para jogo. Cadê aqui a notícia crime que foi aberta? Só estão colocando pedido de desculpa, né? Só. Na entrevista, Gilmar defendia que sátiras contra autoridades e instituições têm limites. Eu vi a repercussão dele falando, pedindo desculpa, mas eu não vi a fala completa até agora. Aqui. Envolvendo a possibilidade de Zema ser retratado como um boneco homossexual. Mas a frase completa ninguém coloca. Gente, espera lá, né? Vamos fazer a informação completa chegar até o público? Isso tá estranho. Ninguém colocou a frase completa aqui do Gilmar Mendes. Enquanto isso, Maria Eduarda Lopes, o bandmulti.com.br, que publica tudo que é notícia, traz hoje alguns dos destaques das últimas horas. Deixa eu ver o que você tem aqui de informação para compartilhar. Opa, tem feirão de emprego hoje, cidade de Vinhedo. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. O nosso site está com alguns problemas, não sei se é a internet aqui da Band, mas tá difícil, viu? Conta o que é o feirão do emprego em Vinhedo. A Prefeitura de Vinhedo está realizando hoje, nessa segunda-feira, com entrada gratuita ao feirão de emprego, que vai contar com 578 vagas, que serão oferecidas no Centro de Convivência, das 8 da manhã às 4 da tarde. Ao todo, 53 empresas vão participar desse evento. No local serão realizadas entrevistas com a possibilidade de contratação imediata. Os interessados devem comparecer ao local com RG, CPF, carteira de trabalho e currículo. Quem não possui currículo pode contar com o apoio do PAT para elaborar ali o documento na hora. Então, o feirão possui vaga para todos os perfis, incluindo jovens, trabalhadores adultos e pessoas com 50 anos mais, além de PCDs. Portal bandmulti.com.br, você acompanha 24 horas por dia. O que mais que você tem aí para contar para o nosso ouvinte? Heitor, não tá carregando o site, eu não tô conseguindo ver os Então serviços. daqui a pouco a gente volta com o bandmulti.com.br, que você vai ter ao longo das 24 horas por dia. Um bom trabalho para você e para toda a equipe, viu, Maria Eduarda? Obrigada, Heitor. Obrigada, Nath. Temos aqui a fala completa, Nath Luquezzi. Conta pra gente. Acredito que é isso mesmo, viu? Achamos aqui também. É isso mesmo. Se começarmos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão, é isso que precisa ser avaliado. E aí que a gente tem que dar esse passo para trás que eu digo e jogar a luz sobre o tema. Porque se essa fala... O Gilmar Mendes, ele é juiz e já foi criticado pela esquerda, já tomou decisão contra a esquerda, contra a direita. Mas, de fato, como o ataque ao Romeu Zema, não vejo políticos de esquerda fazendo um grande alarde sobre essa fala. Agora... Se fizer um boneco homossexual do Romeu Zema se sentirá ofendido, sim. Não porque a fala é homofóbica, mas porque este grupo político tem problemas com um boneco que seja homossexual. Vamos ser honestos? Vamos falar a verdade? Aí fica naquela de você fala isso, você fala aquilo. E é daí que eu parto da discussão de que a gente precisa cobrar das autoridades um discurso real, maduro, como adultos. Nós estamos parecendo adolescentes num debate de escola para escolher o representante de classe e... Adolescente não, é quase pré-adolescente, de 5ª série. Nós não podemos aceitar como normal uma campanha política que vá para esse nível, para um nível
em que, com tantos problemas no Brasil, a discussão fica em cima de um bonequinho, a discussão fica em cima de um vídeo bobo ou de propostas que simplesmente não agregam em nada. A gente precisa de propostas reais para um país complexo, num período do mundo que vai entrar para a história. Nós estamos vivendo talvez o momento mais delicado do século XXI. Depois dos ataques às Torres Gêmeas, em que o mundo mudou, o mundo está mudando de novo na nossa cara e a gente está discutindo o evento do Juliano Casarré. É nisso que eu acho que a gente está perdendo tempo. A gente fica, parece que, se alienando de propósito. O Brasil parece que quer se alienar. Então, com tantos problemas no mundo, a gente escolhe qual é o primeiro post da Virgínia polêmico para a gente transformar isso em assunto e mudar o foco. A gente não pode mudar o foco, a gente tem que tocar nas feridas dos problemas do Brasil, dos problemas do mundo, das relações internacionais, de um presidente maluco que está nos Estados Unidos com a bomba atômica aqui, ó, brincando de daqui a pouco vou apertar o botão, hein? Vou apertar o botão. E a gente está aqui debatendo o sexo dos anjos. Isso me irrita num nível que você não consegue imaginar. Tem mais mensagem de áudio? Nosso ouvinte participa aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, dia, Nath. Bom dia. Quero falar duas coisas aqui hoje. A primeira, agora eu entendo porque eles prorrogaram a licitação do transporte público, porque eles já sabiam que eles iam ser pegos na TCE. Né? Que viram que tinha maracutaia aí nesse contrato aí, que todo mundo se conhece, todo mundo é todo mundo, e tá todo mundo ligado, é igual fosse uma teia, né? Os poderosos, né? Eles se encontram no bastidor, eles combinam preço, e esse pessoal é fogo, né? E segundo, sobre o Trump, esse atentado que o Trump sofreu, bem, é muito esquisito, né? Parece que o irmão do cara já tinha falado que ele ia fazer isso. Então, o Trump nunca foi nesse encontro com os correspondentes do mundo inteiro, estava ali, né? Então, o que ele fez? Ele foi, deixou a coisa acontecer para repercutir, né? Para ele sair como um coitadinho, né? Aí você vê lá na hora da fuga lá, o que acontece? Primeiro os homens, todos saindo fora, as mulheres saem trupicando lá, que não tem um para salvar uma mulher lá, né? Então é muito louco, cara, é muito louco. O mundo é um show, né, cara? É Hollywood puro, né? Lembrou muito o que aconteceu com a Adélio lá. Como que o cara passa ali cheio de agente da FBI, né? Agora, quando o Ace vai lá pegar uma pessoa na rua lá, eles dão tiro e matam. Aí esse cara não aconteceu nada, né? Então, sei lá, viu? Hein? E aqui em Campinas é a mesma coisa. Esse prefeito aí, né? Prorrogou o contrato das empresas aqui de Campinas porque sabia que o TCE ia pegar ele na curva. É tudo, como eu falei, Heitor, todos os políticos aí, essas coisas, são tudo um pezinho lá. Alexandro Centro, uma boa semana, Heitor. Muito obrigado ao nosso ouvinte, o Alexandro, morador do Centro. Tem reportagem sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que proibiu momentaneamente a homologação da licitação do sistema de ônibus de Campinas, que envolve um contrato de 11 bilhões e 800 milhões de reais para as empresas que vão operar por 15 anos, prorrogáveis por mais 5. Publicação dessa decisão do TSE foi na última sexta-feira. A corte recebeu denúncias de um suposto conluio entre grandes grupos empresariais de ônibus espalhados pelo país para que operem de forma mascarada ao mesmo tempo nos 2 lotes operacionais e com possível uso de empresas menores que serviriam como espécies de laranja para desconfigurar a manipulação. Tem reportagem sobre esse assunto, o Kevin Veloso preparou um material e a gente vai trazer para você a explicação sobre esse novo capítulo da novela Busão de Campinas. Depois de algumas décadas de atrasos, denúncias e incertezas, no último dia 5 de março foi definida na Bolsa de Valores de São Paulo a nova concessão do transporte público de Campinas. A empresa Sansetur e o consórcio Grande Campinas foram declarados vencedores do processo e conseguiram o direito de operar o transporte coletivo de Campinas por um período de 15 anos prorrogáveis por mais 5 anos.
Mas uma decisão do TCE publicada nesta sexta-feira altera o processo. A representação acolhida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta para uma complexa rede de vínculos entre empresas que participaram da licitação, sugerindo que a Nova Via Transportes e a Rema Mobilidade não seriam concorrentes de fato. No mesmo documento, o prefeito de Campinas, Dário Saad, foi notificado e tem prazo de 10 dias para apresentar esclarecimentos. O texto ainda determina que a prefeitura não homologue o resultado da licitação até a análise das justificativas e alerta que o descumprimento pode gerar sanções à administração municipal. Enquanto isso, a prefeitura segue na fase de investigação para verificar as empresas que venceram a licitação. Essa etapa inclui a checagem de endereços, análise de sócio dos grupos e também a capacidade técnica e financeira. Ao todo, já foram realizadas as 18 análises que devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Polícia Civil. Em nota, a Prefeitura de Campinas afirma que a licitação não foi suspensa, mas que a homologação deve aguardar os esclarecimentos. O município diz que essa fase é necessária para garantir a regularidade das empresas e que não há prazo definido para a conclusão. Já o consórcio Grande Campinas, vencedor do lote norte, nega qualquer irregularidade ou vínculo com outras empresas. As empresas afirmam que seguiram as regras do edital e dizem confiar na análise dos órgãos responsáveis. Bom, vamos dar o crédito aqui a quem primeiro trouxe a informação, é o portal Diário do Transporte, que tem como editor o jornalista Adamo Bazzani. Por muito tempo trabalhou na CBN em São Paulo, ele é editor-chefe e tem esse portal Diário do Transporte. Ele foi o primeiro a ter acesso ao despacho e à denúncia. Então, crédito àquele que trouxe primeiro a informação. Isso faz parte do jornalismo também. O documento aponta nomes de empresários, gestores e empresas que supostamente formariam conexões. Até mesmo supostos elos entre rivais, como o Grupo Sansetur e o Grupo Bellamino, foram apresentados nesse documento. Vamos dar uma destrinchada, então, nesse material para a gente entender que relação é essa entre as empresas. Há grandes conglomerados, como o Grupo Compote da família Constantino de Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas, faziam parte das conexões apontadas com dados do Tribunal de Contas do Estado. A representação foi formulada pelo advogado André Nardini de Oliveira Roland. E aqui o texto diz o seguinte: é uma decisão monocrática do TCE, Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Dimas Ramalho determinou que de forma imediata a prefeitura não realize a homologação da licitação e estipulou um prazo de 10 dias, como o Kevin bem destacou, para o prefeito Dário Saad, a gestão como um todo, se explicar. É uma medida em caráter cautelar. No dia 5 de março desse ano, a prefeitura deu prosseguimento na licitação do novo sistema de ônibus municipal de Campinas. 15 anos, 11 bilhões 800 milhões de reais é o valor do contrato. A Sansetur, da família Chedi, ganhou o lote sul e para o lote norte, o consórcio Grande Campinas foi quem apresentou a proposta de menor valor. Menor valor no caso da passagem, melhor opção para os bolsos, o cofre público. A classificação das propostas que foram apresentadas de forma bem acirrada na Bolsa de Valores em São Paulo mudaria a estrutura empresarial de décadas do transporte em Campinas, tendo o grupo Bellamino, do empresário português Bellamino de Ascensão Mata, como um dos maiores operadores da cidade até então, e que sairia desse processo depois desse período que foi pela Câmara Municipal aprovado de 2 anos de extensão do contrato. Apesar da classificação das propostas financeiras, não houve ainda assinatura de contrato, porque a Prefeitura analisa a parte técnica e as documentações. A gestão municipal conseguiu essa aprovação da Câmara dos 2 anos de extensão do contrato atual. A denúncia que chegou ao Tribunal de Contas do Estado e ainda necessita de esclarecimentos e apurações, cita grandes grupos, como o Grupo Compote, da família de Constantino de Oliveira, o fundador da Gol, Grupo Bellamino, do empresário Bellamino de Ascensão Mata, Sansetur e o Sindicato das Empresas de Ônibus de Guarulhos da Grande São Paulo. De acordo com a representação apresentada ao TCE, há sinais de conexões
entre esses grupos empresariais envolvendo os 2 lotes de operação, empresários vencedores, empresário teoricamente perdedor, que sairia do sistema, e empresário ativo no suposto acerto e que sequer apareceram durante a licitação. Então isso é o que foi denunciado, isso é o motivo de pedir a suspensão temporária do contrato, mas daí a encontrar irregularidade é um caminho de uma investigação em andamento. Deixa eu ver aqui algumas das conexões, como por exemplo, conexão entre o Grupo Constantino e o grupo de Walter Godoy Bueno. Isso tudo está citado nesse documento, que, como eu disse, o portal Diário do Transporte do jornalista Adamo Bazzani foi o primeiro a ter contato e trazer publicidade sobre o tema. Importante que a Prefeitura traga com transparência a explicação. Em nota, diz que o Tribunal de Contas não suspendeu a licitação do transporte de Campinas, que o órgão sugeriu a homologação das empresas que ofereceram os melhores lances e que só seja feito depois que a Prefeitura encaminhar as respostas aos questionamentos apresentados pelo Tribunal. A Prefeitura diz que realizou 18 diligências nas empresas, visitas para a empresa, entre elas 8 de capacidade técnica, 4 de readequação de planilha orçamentária ou remodelagem e 6 de checagem de endereços das empresas. Além disso, foram feitas 2 diligências pela B3, onde foi realizado o leilão, sobre a composição de capital social das empresas que tiveram os lances vencedores. A checagem dos endereços das sedes das empresas foi feita após o ofício da Polícia Civil com questionamento sobre a possível sobreposição de destino entre as empresas integrantes do consórcio vencedor, alteração de capital social de uma das consorciadas em período próximo ao certame e questionamento quanto à exequibilidade da proposta. Diante disso, a Prefeitura de Campinas solicitou que as diligências fossem feitas pelo primeiro cartório de notas da cidade. Houve a necessidade de autorização de um juiz corregedor devido ao fato de alguns endereços serem de outros municípios. Cabe esclarecer que é justamente nessa fase de habilitação que ocorre a checagem de documentação, avaliação da capacidade operacional e técnica, além de outras diligências das empresas que ofereçam os melhores lotes no leilão. Olha, até onde eu entendi aqui, o Tribunal de Contas do Estado não está colocando em xeque a capacidade das empresas de operarem o ônibus de Campinas. Está colocando em xeque a participação de outras empresas que teriam entrado no certame só para dizer que tinha concorrência. Então, o fato da Prefeitura fazer visitas técnicas às garagens é parte de um trabalho para aprovação de quem vai operar o ônibus na cidade. Agora, o problema não seria esse. A questão aqui é a parte burocrática, técnica e de como se chegou ao valor para que cada empresa apresentasse no envelope seu custo para operar o ônibus na cidade. Então, não sei, parece que a nota responde uma outra questão, que o campineiro quer saber mesmo, se as empresas têm essa capacidade. Mas não é isso que o Tribunal de Contas do Estado está de olho, não. Então, tem o prazo ainda, a Prefeitura vai ter esse período para buscar essa documentação, trazer o esclarecimento e dar publicidade. Não é só mandar para o TCE, não. É dar publicidade ao tema para o campineiro. É trazer nota, o prefeito convocar uma coletiva, esclarecer. Tem irregularidade? Não tem. Se não tem, responde ao TCE e deixa o negócio andar. Se tem, suspende pelo prazo que for necessário, porque essa novela só pode terminar quando tudo estiver esclarecido. 11h19, um último intervalo, daqui a pouco tem mais participação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Olha, um estudo recente apontou um possível benefício da cerveja para a saúde quando consumida com moderação. Os pesquisadores identificaram que a bebida pode conter vitamina B6, importante para o funcionamento do organismo. Em alguns casos, apenas um copo pode fornecer uma parte significativa da quantidade diária recomendada dessa vitamina. Isso acontece porque ingredientes como cevada e levedura mantêm nutrientes mesmo após o processo de fermentação. Apesar disso, especialistas reforçam que o consumo deve ser moderado, já que o excesso de álcool pode trazer riscos à saúde. Ou seja, o benefício existe, mas não significa que beber mais é melhor. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa, essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Às 11h23. Deixa eu agradecer aqui as mensagens que vão chegando. Tem algumas mensagens um pouco mais longas que, infelizmente, a gente não consegue colocar na íntegra no ar, mas o André Ramatiz Vanderlei, final telefone 3975, um grande abraço para você, André, obrigado pela sua mensagem. Participe conosco sempre, que a gente sempre vai colocar a sua mensagem, mas se conseguir mandar um pouquinho mais curta, um pouquinho antes, fica mais possível ainda. O Maurício Grande Bugrino, grande torcedor do Guarani, eu vou resumir aqui a mensagem do Maurício para dar tempo de trazer a participação dele. Ele tem visto muitos cartazes do deputado federal e pré-candidato a deputado Jonas Donizete espalhados pela cidade, falando sobre bem-estar animal, sobre projetos, e ele tem uma aposta aqui que ele acredita que o Jonas Donizete, deputado federal, deva abrir mão da sua candidatura agora, pensando numa eleição daqui a 2 anos. Eu acho que ele vai fazer as duas coisas, viu, Maurício? Ele vai ser candidato a deputado, com grande chance de ser eleito novamente, e se nada de extraordinário, porque o nome do Jonas Donizete, principalmente quando ele sai da prefeitura com uma boa aprovação, quando ele consegue fazer Dário Saad o seu sucessor, ele foi cotado ali para cargos maiores, vice-governador, senador da República, mas sabe quando parece que a bola da vez passou? Agora, como prefeito de Campinas, ele muito possivelmente seria o principal candidato em 2028 numa eleição municipal, uma vez que Dário Saad já cumpriu 2 mandatos.
Não duvido desta possibilidade, não. Não descarto essa possibilidade, acho ela possível. Isso é análise, não é informação, tá? Isso é análise pelos personagens envolvidos e pela sucessão do prefeito, que teria que apostar em algum nome que não é tão óbvio assim. E não tá fácil de escolher. Porque o nome de Dário não era um nome óbvio para ser o sucessor de Jonas Donizete. Um ex-vereador, que foi presidente da Câmara, sim, mas que era secretário de esportes, não é uma daquelas pastas mais badaladas. Hoje tem alguns nomes sendo preparados. Nome da Adriana Flose, então presidente da Associação Comercial e Industrial. Nome de Vinícius Riveretti, presidente da INDEC. São nomes que surgem, mas se vão ter peso político na urna, só o tempo dirá. Jonas Donizete é um nome mais do que testado. Venceu 2 eleições com uma boa margem. É eleito deputado federal a todo pleito, então acho que a análise do Maurício faz sentido sim. 11h26, uma última mensagem aqui do nosso ouvinte, o Edmilson, agradecendo também ao Marco Bedin, agradecendo ao Pedro, grande torcedor pontepretano. Ponte Preta fez o resultado nesse final de semana e o torcedor está feliz. Uma análise rápida, escreve o Edmilson, e objetiva do assunto da escala 6x1. Não vai acabar. Quem vai acabar são os CPFs. As empresas vão começar a exigir que os funcionários tenham PJ e só vão contratar quem for pessoa jurídica. Assim, eles não serão obrigados a cumprir com a nova lei e, pasmem, vai ser muito pior. O empregador pagará apenas os salários. Já os planos de saúde, odontológico, vale alimentação, transporte, serão por conta do contratado. Será que realmente será um benefício? Pensamos em um lado, mas temos que pensar com a cabeça deles também. Nós pensamos do lado do funcionário, mas tem que pensar com a cabeça do patrão. O único benefício de verdade pode ser apenas dos empregadores. Ou os autores e coautores já pensam nisso a fim de evitar que isso aconteça. Será que não existe um incentivo velado por parte dos empregadores para que essa lei seja aprovada? Fica aqui meu alerta, ou estou enganado? Olha, Edmilson, o processo de pejotização já acontece. Quando eu vejo, inclusive, associações comerciais, entidades falando: nossa, Campinas tem novos MEIs. Puxa na lista desses novos MEIs, quantos tem pelo menos um funcionário? É a grande minoria. A maioria está se transformando MEI para conseguir trabalhar como se fosse pessoa física, como se fosse um funcionário CLT. Cumprindo escala, tendo obrigação de horário, não sendo um prestador de serviço. Então, eu não acredito que vai chegar nesse ponto por conta do fim da escala 6x1. Porque na 6x1 também estão enfiando PJ goela abaixo em várias categorias. É por isso que o trabalho tem que ser regulado. Porque se depender de negociação entre o patrão e o empregado, nunca vai ser equilibrada essa balança. Nath Luquezzi, 11h28, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, você comanda o Band Mulher. E quais são as atrações desta segunda-feira? Nós vamos falar sobre essa nova era fitness, a rotina de muitas mulheres, e se existe nessa super fitness era, se existe uma questão de relação entre a infertilidade. É um assunto que a gente já vem trazendo no Band Mulher, a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai ter plantas também no Band Mulher, como cuidar das suas plantas no outono. E para finalizar, nós vamos ter a estreia de um quadro, o qual eu vou estar vendada experimentando doces de uma padaria aqui da região. Ah, mas aí é fácil. Eu quero ver você estar vendada experimentando comidas exóticas. Será que vai ter coisa diferente? Eu não sei. Não sei. Você vai ter que ligar sua televisão 1h30 da tarde para conferir. Você não faz ideia do que vai ter? Eu não faço ideia do que vai ter. Então vamos trabalhar para você continuar sem fazer ideia do que vai ter. Ah, eu sou boa em burlar o sistema, viu? Nath, um bom dia, bom trabalho para você. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na coordenação técnica e na central técnica, a coordenação é do Gil Kleber. O Carlos Henrique já está chegando, porque vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista na programação da RB. Um grande abraço e continue na melhor, continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.